coisa que não é convencional, né? As pessoas geralmente não gostam muito de mudar o tempero. Sim. Mas geralmente as pessoas usam temperos assim, que tá na boca do povo e pronto, né? As pessoas não inventam. É igual a história do zimbro, né? Muita gente não conhece zimbro. Agora eu vou comprar. O zimbro é um tempero maravilhoso, isso você pode usar. No peixe fica Então assim, eu muito bom. geralmente tenho esses potinhos bem fechados, porque toda vez que a gente prepara uma erva, a gente tem que ter um sal temperado, por exemplo, um sal bem fechadinho, porque senão ele vai umedecer, porque eu uso sal marinho, ele umedece fácil. Não tem o anti-umectante dentro, né? Porque você pega o refinado, se você colocar num prato ali no ar, ele não seca, ele não molha, porque tem um anti-umectante, uma substância química que está lá dentro para não ter umidade. Aqui a gente vai ter o sal marinho. A gente fez o processo que o Paulinho mostrou, né, dar uma aquecida nele. Sim. Ele fica fininho. Então a gente faz lá. Olha lá, o que eu faço? No meu pote, eu pego geralmente metade em sal. Tá. A outra metade eu coloco o tempero. Legal. Gilson, você é louco? Tanto tempero assim? É, porque eu uso alguns temperos especiais. Vamos lá. Ó. Qual que é o tempero especial? Cúrcuma, olha a coloração, né? Então aqui, observem que eu tenho potes bem fechados, né? Ervas aromáticas, sempre fechadinha, porque senão perde o aroma. Vou mostrar para vocês o orégano que eu tenho, né? Vamos lá, vou colocar... Gilson, você não é exagerado? Sou. Bem exagerado. Sou. É, bem exagerado. Por quê? Eu quero tempero, certo? Eu estou reduzindo a quantidade de sal na minha comida Sim. e colocando sabor, certo? É isso que me interessa. Então eu vou colocar lá na comida, vai dar sabor e eu quero efeito também. Olha lá. Ó. Cadê o sal? Sumiu o sal, certo? Bom, vamos dar um pouquinho de sabor nessa brincadeira? Um exemplo. Vamos brincar aqui, ó. Esse aqui o que é? Gengibre, certo? Então vamos colocar um tiquinho de gengibre. Vamos colocar um tiquinho de gengibre. Um pouquinho. Eu poderia, por exemplo, colocar uma canela em pó, noz moscada em pó. Então você coloca um tiquinho, não coloca muito. Não é para colocar para realçar, porque você vai colocar sabor, né? Então colocar sabor. Olha aqui, vamos colocar, olha o orégano aqui, ó. Sintam o cheiro do orégano. Sinta que cheiroso que ele é. Nossa. Não é bem cheiroso? Demais. Esse orégano não Esse foi aqui? comprado no mercado. Não, ele foi comprado no mercado, só que Fresco, assim, moidinho. eu compro ele fresquinho. Fresquinho que eu falo, você tem que olhar que ele tem uma coloração verde bonita. Se ele tiver meio apagado, ele já está velho, envelhecido, ele já perdeu o sabor. Tá. Então, sempre lembrar, quando a gente for usar ervas, eu quero vejo as características da planta. Características que a gente chama sensoriais. Sim. Você olha para uma cor lá que está meio apagada, uma cor pálida, aquilo lá já perdeu substância. Envelheceu. Você pode ver, você vai comprar um orégano, tá verdinho, bonitinho. Você coloca num vidro lá e deixa muito tempo, ele vai perdendo a coloração. Sim. Aqui o que eu fiz? Eu comprei orégano, coloquei numa forma, depois de você fazer um pão, usar o forno, né? Que está bem quente, você desliga, coloca na forma espalhado e coloca a forma dentro do forno. Tá. Deixa lá fechadinho. Quando esfriou, ele está pronto para passar no liquidificador. Aí você passa no liquidificador, ele fica um pozinho, tá vendo? Ó? Olha o pó. Isso. Lá no canal, se vocês quiserem, no YouTube, Gilson Gilberto Terapias Naturais, vocês vão encontrar uma série de que eu ensinei a fazer temperos. Eu mostro como é que moe tudo direitinho. Então eu vou colocar um pouquinho só, para destacar um pouco do sabor. Vamos colocar alguma outra coisa interessante? Por exemplo, um tempero que muita gente não tem o hábito de comprar. Zátar. Já ouviu falar de zátar? Zátar é um tempero, Eu não gosto. é um tempero árabe. É bom, Aí eu vou colocar um tiquinho. Assim dá pra encarar. Deixa eu cheirar. Qual é o nome? Eu não- Zata? Zátar. Com Z. Zátar.
gostoso. Eu sei, acho que eu tenho problema com esse tempero, cada família. Ele é um tempero. Exagera, né? As pessoas exageram nas coisas. Olha, por exemplo, aqui eu tenho. Hoje eu não vou sacanear, né? O que é? Isso aqui é cravo. Cravo. Então você poderia colocar um pouquinho de cravo. Paulinho não se sente bem com cravo, então eu não vou nem colocar. Certo? Ele já coçou a orelha. Agora, olha pra mim. Olha o que tá escrito. Cacau 100%. Então esse aqui é só cacau e orgânico, né? Então aqui, mostrar pra vocês assim, um pacotinho disso a gente encontra onde? Lá no mercado, a gente vai encontrar lá o chocolate do padre, do lado a gente encontra esse cacau. É um cacau que não tem açúcar e 100% orgânico. Um pouco mais caro, mas a gente vai usar como tempero. Pega uma família que tenha, por exemplo, alguém que tenha bronquite asmática, o cacau é fantástico, né? Porque ele é um broncodilatador. Olha. Então a gente pode estar utilizando, além de dar sabor. Olha lá, vou colocar uma colherinha de... Uma colherinha dele. Bastante. Já que vocês estão falando que é bastante, vou colocar mais um. Um adendo. Depois vocês vão experimentar e vocês vão ver o sabor que dá. Então o do padre não tira. Pode, é porque eu uso sem açúcar. Eu uso só cacau. Não quero nada além do cacau. O do padre tem sim açúcar. Tem um pouquinho. Certo? Aqui é puro Mas tem cacau. o do padre. Porque tem o do padre sem, não tem? Eu não vi É que eu gosto de usar o orgânico, né? Oi? E depois eu vou ver Apt. Vamos lá. Ele faz um vidrinho aí. Que nem você não gosta do zata, você não vai nem perceber o zata daqui. Com certeza. Certo? Porque você tem outros, a maior parte dos temperos eu coloquei que nem o cacau e a cúrcuma, que tem grande quantidade. Mas a minha Tem uma misturada. Não fica essa cor laranja assim. Agora eu vou misturar por cá. Não sei não. Mais seca, será? Sei não. Do quê? Ela tá falando da Mas não fica cúrcuma, da essa cor. cor. Depende. Ele tá bonito, Depende a. É difícil Você que preparou? Depende a época. Depende a época. Essa aqui eu É mais amarela. Isso aqui eu comprei já seca. A cúrcuma eu moí ela. Olha lá. Parece sal? Não. A gente já vai experimentar para vocês verem, né? Parece. Aí você faz uma salada. Por exemplo, você vai usar um sal desse, né? Lembra da batata? Sim. Então você pega a batata lá, cozinha a batata com cenoura, já tudo picadinho bonitinho. Quando ela tá já começando a amolecer, você tira da água, escorre a água quente, né? Vai ficar a batata quente. Aí você joga um azeite temperado, que ele vai grudar na batata e na cenoura, né? Você coloca o sal, um pouco de limão. Mistura. Você vai ver que sal que fica saboroso. Uma salada saborosa. Você fala, poxa, quantos sabores tem ali? Tem um monte de sabores. Então a gente tem o sabor do azeite, a gente tem o sabor do sal, do limão. Então assim, a gente vai reduzir a quantidade de sal no alimento. Sim. Porque lembrar que hoje em dia, né, a gente está consumindo em média 12 gramas de sal por dia no Brasil. É bastante. 12 gramas, a gente tem 5 gramas de sódio. A gente pode consumir no máximo 2 gramas de sódio por dia. Foi que eu aprendi. Por que a gente está se tornando muito hipertenso? Tomar muito cuidado com o sal. Tudo que a gente compra tem sódio dentro. Então tem que tomar muito cuidado. E os próprios alimentos naturais, uma cenoura, tem sódio. Uma beterraba, uma maçã que você comeu, tem um pouco de sódio lá. Então tem que tomar muito cuidado com a quantidade de sódio que a gente ingere. A gente poderia ingerir no máximo 5 gramas de sal por dia, que daí tem 2 gramas de sódio. Então você imagina lá, de 12 para reduzir para 5, a gente tem que reduzir mais da metade do sal. Sim. Quando a gente usa o tempero, é uma estratégia boa para diminuir o consumo de sal. Porque dá sabor à cintura. Por exemplo, você vai fazer um legume, né? Pega lá, não sei se vocês gostam de fazer isso. Tem muita gente que acha que o óleo é um veneno, né? Então as pessoas falam muito mal do óleo, né? Não, você não pode fritar, não pode fazer fritura. Você pode usar em pequenas quantidades. Então você pega lá qualquer legume que você queira, uma cenoura, uma mandioquinha, por exemplo. Você faz uma mandioquinha refogada, fica uma delícia, né? Você pega a mandioquinha, cubinhos, um pouco de óleo, dá uma fritadinha. Quando começou a amolecer, você vem, joga limão e coloca esse sal. Misturou, pronto, tá pronto. Você demora quanto tempo para fazer?
15 minutos, 20 minutos. 10 minutinhos. E assim, no estilo tartaruga, né? Só pra imaginar. Então, sempre colocar o sal no final. Quando tá prontinho já você coloca, porque aí você não perde o aroma, né? Você não perde as substâncias voláteis, né? Dentro daquele sal. Então, sempre no final. E aí o sal fica por onde? Fica por fora. Quando você coloca na boca, é isso. Você sente primeiro a coisa do sabor. Então, você está misturando. Se você coloca no início do cozimento, o sal penetra. E aí você vai provar, tá sempre sem sal, né? E aí você vai colocar cada vez mais, né? Pensa numa batata, por exemplo, vai cozinhar com sal. Você vai colocar um monte, vai penetrar dentro e você vai dizer, ainda tem pouco sal. Certo? Então a gente tem que reduzir um pouco do sal, né? Consumir sempre mais, colocar o tempero no final que vai dar sabor. E o limão acentua o sal. Se você tem um hábito de colocar limão, tudo bem. Se você não tem um hábito, se você coloca a mesma quantidade de sal e coloca um pouco de limão, você vai falar, ficou extremamente salgado. Porque o limão, ele acentua o salgado. Então, a gente coloca um pouco de limão e reduz o sal. Que aí você vai ver o salgado presente.